Irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estava gravando aqui ao vivo, numa live, e alguém entrou e disse que estava sem áudio, né? E eu estava até dizendo que a essa hora da manhã é difícil, né? Eu comecei a live às 9 e fiquei uns 15 minutos falando, aí o irmão entrou e falou, está sem áudio. Eu falei, puxa vida, ninguém deu um toque antes. Então, por ser difícil esse horário, eu até estava falando que é difícil as pessoas entrarem, porque às 9 da manhã a maioria está trabalhando, etc. Salvo aqueles que trabalham como eu, em escala de trabalho, ou que trabalham no turno da noite ou da tarde, né? Então fica mais fácil de entrar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, gravar, aí eu posto no canal, né? Porque vai ser. A ideia era essa mesmo, gravar ao vivo para ficar postado no canal, que é bem mais rápido para mim. Quando eu posto assim, eu demoro, eu tenho que virar a imagem, né? Depois eu tenho que postar, leva um tempo, mas tudo bem, vamos lá. Vou voltando aqui tudo de novo. Vamos falar tudo desde o começo sobre a Nova Jerusalém. Estava dizendo, vou dizer agora o vídeo, né? Sobre a Nova Jerusalém, com base no texto de Apocalipse 20, verso 1 e 2, 9 e 10. Apocalipse 21, 1 e 2, 9 e 10. Semana passada, aliás, anteontem, falamos sobre a Nova Jerusalém, Novo Céu e Nova Terra. Eu disse que seria mais fácil entender aquele vídeo, aquele estudo, a partir desse nosso estudo, né, de hoje. Então vamos lá. Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Muito bem. Então, a Nova Jerusalém, ela é citada em Apocalipse 3, versículo 12, pela primeira vez, e depois ela é citada ao longo assim, diretamente ao longo dos textos bíblicos, né? Se você chegar em Apocalipse 3, versículo 12, você vai ler escrito assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós vamos ter aqui uma citação de uma passagem que também, normalmente aqui no livro do Apocalipse, traz controvérsia. Tem várias passagens, vários textos. O primeiro, o cavalo branco dos 4 cavaleiros, as 2 testemunhas, enfim, uma série de outras passagens. E aqui não seria diferente, né? Um assunto escatológico, né? Também o tema que é um tema de debates de interpretação entre as diferentes linhas escatológicas, teológicas, né? Apesar de haver uma grande variedade de interpretações sobre esse assunto, são 2 os que mais perduram, a literal e a simbólica. Qual será a interpretação correta, né, da Nova Jerusalém? O que é a Nova Jerusalém? O que vem a ser a Nova Jerusalém? Então, a interpretação literal diz que a cidade é uma cidade literalmente igual está no capítulo 21 e no capítulo 22. Uma cidade com as suas dimensões quadrangulares, né? Altura, largura e comprimento iguais. São 12 portas, as portas são 12 pérolas, os fundamentos são jaspe, não sei o que, berilo, né? Isso eu vou falar em outro vídeo, né? Em outro estudo. Então, é uma cidade literal. E também dentro dessa passagem literal, diz que é uma cidade literal, mas que essa interpretação ela seria considerada como uma descrição simbólica. Uma interpretação dela como literal é uma cidade literal, exatamente como está em Apocalipse. A outra é uma cidade, mas a simbologia está presente ali, de uma cidade real, literal. E uma segunda interpretação, dentre as duas, né, as mais variadas são essas duas, é a interpretação simbólica, a Nova Jerusalém como um símbolo. Essa descrição entende que a Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica. Ou seja, a Nova Jerusalém é um símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente do livro de Apocalipse. Ou seja, é um símbolo de algo glorioso, tremendo, que está sendo apresentado, né? Então, essa interpretação não tem tendência de dizer que é uma utopia, não é um projeto irrealizável. Não está dizendo que é uma utopia, que não existe. Existe, mas temos que saber como que é, né? Apocalipse a simbologia nesse livro, no padrão literário, é riquíssima.
E percebe-se que a descrição da Nova Jerusalém obedece ao padrão de símbolos, onde uma realidade indescritível é revelada através de símbolos. O que é então a Nova Jerusalém no livro de Apocalipse? Observe bem o que está escrito, né? Porque dentre as duas interpretações citadas, a literal e a simbólica, essa interpretação simbólica é a mais coerente. Essa é a interpretação natural do próprio livro de Apocalipse, considerando sua simbologia característica deste livro, né? Levando em conta a sua simbologia, olha só o que está escrito aqui em Apocalipse 17 e 18. Cadê 17? E o verso 18. Olha só o que está escrito. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E se você pegar Apocalipse 21, 9 e 10, no verso 9, vai estar escrito assim, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Verso 10. E levou-me em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade. Você vai ver dois textos, duas passagens apresentando simbolicamente uma cidade representada por uma mulher representando uma cidade. No capítulo 17 e 18, a mulher que viste é a grande cidade, a meretriz, a Babilônia. Aqui é a noiva do cordeiro, representada pela cidade, a Nova Jerusalém. Logo, a Nova Jerusalém, de cara que ele já dá essa deixa, é o símbolo da noiva do cordeiro. Vamos seguir e vamos entender melhor isso. Mas aqueles muros, aquelas portas, no outro vídeo eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. O livro de Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é muito mais que isso. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro, né? É a própria noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 7. Olha o que diz, 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Pois bem, entendendo que é uma simbologia, que é o que está caracterizado forte nesse livro, nessa carta, nós vamos entender que essa interpretação fica clara comparando os versículos 9 e 10 do próprio capítulo 21, versículo 9 e versículo 10. Olha bem, nós lemos, vou ler novamente. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças repletas dos 7 últimos flagelos e disse-me, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vou te mostrar a noiva do Cordeiro, a esposa. Então João foi convidado pelo anjo para ver a noiva. Se interpretarmos esse texto de forma literal, quando o anjo vai mostrar, ele tem que ver uma noiva, uma mulher, com vestido de noiva, com véu, com grinalda, aquelas coisas todas, etc. Mas não, olha o que diz. E levou-me, verso 10, em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu diante de Deus. Ué, então o anjo chama, vem, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Quando ele vai ver a noiva, eu coloquei o anjo, né, no espírito, coloca no alto monte e ele vê a cidade que descia do céu, a Nova Jerusalém. Se você observar no capítulo 5 de Apocalipse, versos 5 e 6, você vai ver a mesma coisa, quando João está diante do trono, onde ele vê alguém no trono sentado com à sua direita um livro selado com 7 selos, que ninguém era digno de olhar para o livro, de tomar o livro, nem desatar os selos. E de repente ele chora muito, e uma voz diz, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o selo, para tomar o livro e tal. E João então se vira para ver, ele ouviu dizer que tem um leão, o leão da tribo de Judá que venceu. Quando ele vira, tem um cordeiro. Ué, não deveria ele virar e ver o leão? Quando ele vê, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, que são as mesmas, é o mesmo. É uma simbologia do Senhor Jesus. Ele é leão, ele é cordeiro. Então, quando João é chamado para ver a cidade, ou ver a noiva, ele vê a noiva? Não, ele vê a cidade, porque é o símbolo, é a mesma coisa. A noiva e a cidade são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa. Então, observe. Portanto, devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade santa, a cidade eterna, o lar da noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva. A cidade é a noiva, a cidade é a própria noiva. Entender que a Nova Jerusalém é a santa cidade, a eterna, santa, o lar da noiva e a própria noiva. Só observar 2 Coríntios 11, 2. Só para citar aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2.
Segundo aos Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Paulo pregando, ensinando, preocupado com as astutas ciladas do inimigo. Estou preparando vocês como uma jovem, virgem, pura, uma mulher pura, virgem, para o marido. A igreja é a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21 e 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, será o seu Deus. Vai estar com ele, vai ser seu Deus, uma noiva pura, virgem para o Cordeiro. Vamos lá. Então, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer agora. Antes disso, de modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, igreja, e os habitantes da cidade, porque eles são em si a própria cidade. Os redimidos, os salvos, esses são a igreja. A igreja é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja salva, os redimidos. Entendeu? Então veja aqui uma analogia, aqui uma aplicação aqui para você entender. Cidade. O que é uma cidade? Um lugar onde as pessoas moram, habitam, trabalham, convivem, criam filhos, estudam, enfim, é a cidade, né? Polis, cidade. Lugar onde se mora. Deus vai morar com os redimidos. Os redimidos será a cidade de Deus. E os redimidos vão morar em Deus ou com Deus. Este é o sentido. Então o que é uma cidade santa? Cidade santa, vamos ver o versículo 3. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo com os homens. E eles serão o seu povo. Não, a cidade tem um povo. E o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Ou seja, aí vamos ter aqui, hoje Deus habita pelo seu Espírito, nós somos templo do Espírito Santo, nós estaremos nele e ele em nós de forma gloriosa. Então um texto, até eu ia marcar, acabei esquecendo, no meu trabalho ontem lembrei, mas acabei esquecendo de colocar aqui. Jesus fala assim, de cabeça agora não vou lembrar, mas fala assim: eu e o Pai viremos e faremos morada nele, né? E o Espírito Santo faz morada em nós agora. Então, como é que é isso daí? Eu e o Pai faremos morada nele e o Espírito Santo faz morada, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas que é um só Deus em três pessoas. Mas na plenitude de tudo que vai acontecer na Nova Jerusalém, estará habitando nós todos com ele e ele em nós, definitivamente, gloriosamente. Então, cidade, lugar onde se mora. Deus vai morar com os redimidos e os redimidos vão morar com Deus eternamente. Isso é uma cidade. Essa cidade desce dos céus, isto é, tem sua origem no céu. Ela vem de Deus, pois foi escolhida por ele, nascida do alto, como resultado da obra transformadora do Espírito Santo. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ninguém é salvo se não for do alto. João diz, João 3, né? João Batista fala no capítulo 3, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu, se do alto não lhe for dado. Então a salvação veio do alto, Jesus veio do alto, o Espírito veio do alto, a graça veio do alto, a igreja vem do alto, ela origina-se no alto, ela desce. Por que desce? Vamos aqui, eu nem marquei isso aqui, mas antes eu tenho aqui uns versículos para citar, mas antes de eu citar esses versículos, observe bem, a igreja vem do alto. Ora, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ninguém pode receber alguma coisa se não for do alto. Nascido do alto. João fala muito bem claro lá no capítulo 11 de João, versículo 11. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Pela vontade de Deus, nem da carne, foi de Deus, do alto. Então, para ser igreja tem que ser do alto, tem que vir do alto. Mas o texto também diz uma forma que vai estar descendo. Você já leu, talvez, eu já li, e já ouvi algumas pessoas dizerem que a Nova Jerusalém, física, literal, como alguns interpretam, entendem, quando Cristo voltar, depois dos 7 anos da grande tribulação, depois do milênio, aquela coisa toda, que a Bíblia não dá base para isso, ela vai ser uma cidade que vai estabelecer lá em Jerusalém, no céu, no alto, vai ficar pairando sobre a Nova Jerusalém, sobre a velha Jerusalém. Uma cidade brilhosa, gloriosa, etc, com refulgor e a coisa toda.
Outros já disseram que ela vem e desce, esmaga a outra lá. Isso aí foi só uma pessoa que eu ouvi falar. A maioria diz que vai ficar flutuando no céu. Muito bem. Por que desce do céu? Porque em Apocalipse, porque em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o Senhor volta com a alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos na ocasião, seremos transformados, de Coríntios 15, 51 em diante, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ali ele desce mesmo. Lembra do julgamento que eu falei há poucos dias? Vai julgar as nações, o grande trono branco, etc, etc, etc. E diz a palavra do Senhor que eternamente vamos estar com Ele, para sempre com o Senhor. Haverá novo céu, nova terra, que eu falei que essa junção céu e terra, essa junção gloriosa, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E agora vamos falar aqui da igreja, da cidade, a santa cidade, onde Deus habita. Eu não acabei de falar que cidade é onde se habita, onde se mora? E onde vai morar a justiça? Na Nova Jerusalém. Onde é Nova Jerusalém? A igreja. É onde estará a igreja? Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Entendeu? Então, olha só. Apocalipse 3,12, né? É aquela passagem que eu já falei sobre aquele que vencer vai estar na Nova Jerusalém, né? Apocalipse 21,9 deixa bem claro. Olha Gálatas 4,16. Eu vou citar alguns versículos aqui e nós vamos caminhando para o encerramento. Gálatas 4,16. 4,16? Deixa eu ver aqui. Não é 4,16 não, peraí. É 4,6. Eu vou ler aqui. Vou ler de 4 a alguns versículos aqui, vai. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não sois mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, agora temos herança, vamos herdar. Hebreus 11:10, deixa eu ver aqui. Hebreus 11, são vários versículos, podia ficar multiplicando aqui horas e horas. Hebreus 11, verso 10. Cadê o verso 10? Aqui. Vou ler o 9:10. Pela fé, habitou na terra da promessa, Abraão, né? Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Simbolicamente, tipologicamente, é um tipo. Abraão sai, uma terra prometida, terra que manda leite e mel, e tem a herança. Só que o que ele espera é uma terra maior, melhor, ou seja, falando da igreja, que vai estar no novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Vamos lá. Hebreus 11:16. Vamos ler aqui rapidinho. Mas agora desejam uma melhor. Vou ler aqui antes. Vou ler o 14, 15, 16. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Por isso que alguns falam que é uma cidade literal. É nesse sentido. Preparou uma cidade. Qual é a cidade? O lugar que vai morar. Onde vai morar? Com os redimidos. A Nova Jerusalém, a igreja, que estará com Deus eternamente. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Tem muito mais versículos, né? Vamos ler só mais um aqui, ó. Hebreus 12, 22. Pertinho aqui. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e ao muitos milhares de seus anjos. Olha, Moisés aqui estava assombrado, tremendo, mas chegaste... Tema para muito estudo aqui, irmão. Mas chegaste ao monte Sião, é um tipo, símbolo da igreja. A cidade do Deus vivo, símbolo da igreja. A Jerusalém, símbolo da igreja. Entenderam como é que a igreja é gloriosa nos planos do Senhor? Por isso que a igreja tem que ser santa, imaculada, sem mancha. Vamos lá. Entendeu que Deus pegou de dois povos, fez um povo só, destruiu a parede de separação e fez os dois povos um povo só, que fala lá em Efésios, né? Tirando a inimizade. Então a expressão Nova Jerusalém é claramente uma contraposição à velha.
e terrena Jerusalém da Palestina. Desde o Antigo Testamento, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Vamos ver só alguns versículos aqui e eu já vou encerrar, porque eu tenho outros vídeos para fazer sobre as características da igreja. A expressão Nova Jerusalém, Isaías 54, versículo 5. Vamos lá. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Eu já vi gente falar o seguinte, que quando Cristo voltar, vão ter dois casamentos, de Cristo com a igreja, com a noiva, e de Deus com Israel. Gente, isso aqui é uma insanidade. Isso aqui é uma insanidade teológica. Não, é um Deus que tem uma esposa, que tem uma noiva. Então as pessoas, não, é porque Deus tem um projeto com Israel e Jesus tem um projeto com a igreja. Aí Deus vai ser o noivo, Deus vai ser o noivo de Israel e Jesus o noivo da igreja. E vão ter duas festas. Gente, poxa vida. Efésios 5,32 faz aquela representação, né, do símbolo de uma cidade. Quer ver? Ó? Efésios 5,32. Quer ver? Mas antes, deixa eu ler aqui Isaías 26,1. Ó, Isaías 26,1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, e que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Aqui vai. Abriu as portas para que entre nela a nação justa e observe a verdade. Né? João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos lá. Salmo 48, nós temos aqui várias, são muitos textos, irmão, muitos textos. Então quero que você entenda que a Nova Jerusalém é a igreja, os redimidos, o Monte Sião, quanto que eu falei? Isaías, Salmo 48, né? Vamos ler aqui alguns versículos, não dá, mas são muitos textos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Vou ficar só no versículo 1 aqui. Ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Entendeu? Monte Sião, igreja, a noiva, a amada, a Nova Jerusalém é um símbolo dos redimidos. É a igreja. Então você que tem essa visão, essa interpretação literal, pode se desapontar naquele dia. Bom, eu creio que não, porque você vai entender, claro que a mente vai ser transformada em corpo de glória, tudo é transformado, e vai ser algo assim tremendo. Então, o que é a Nova Jerusalém? Resumo da ópera: a Nova Jerusalém, que desce de Deus, que desce do céu, ataviada como uma esposa, é a igreja, os redimidos, que estarão aqui na eternidade, em novos céus e nova terra. Nós vamos para o céu, desde que você entenda que céu é novo céu e nova terra, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Onde habita a justiça? Novo céu e nova terra, onde habita a igreja. Onde Deus habita com a igreja. A igreja vai habitar com Deus eternamente. Deus será o seu tabernáculo. Olha só o que diz aqui para encerrar. Capítulo 21 de Apocalipse. Verso 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Tá certo? Tá ok? Entendeu isso? Então o que é a Nova Jerusalém? A noiva do Cordeiro. Que é Sião, Monte Sião, que é a igreja, que são os redimidos, aqueles pelos quais Cristo morreu e derramou o seu sangue precioso. Então aquela ideia de Deus preparou um lugar para nós, etc. Realmente, tem preparado sim. Essa questão da eclesiologia, da igreja, essa simbologia é muito mais profundo do que você possa imaginar. Essa questão profética, escatológica, teológica, é elevadíssima. Eu vou falar agora sobre as características dessa igreja. Daqui a pouquinho, ou daqui a 2 dias, eu posto outro vídeo falando sobre as características, sobre a descrição da Nova Jerusalém, revestida de glória, etc. Eu vou falar sobre essas características, 12 portas, porta como pérola, os fundamentos e etc. Tá certo? Eu espero ter te ajudado. Se houver dúvidas, publiquem-nas, comentem. Eu estarei à disposição em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.